Olá pessoal, aqui é o Valmir Nascimento, seja bem-vindo ao meu canal Cultura e Teologia, e a partir de hoje nós começamos uma nova série de vídeos. Essa série tem como objetivo trazer comentários, subsídios às lições bíblicas da CPAD, mais especialmente a lição de adultos, e como é de seu conhecimento, no próximo trimestre, primeiro trimestre de 2021, nós estaremos estudando o título ou o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu recomendo você assistir o primeiro vídeo que eu postei sobre essa temática, trazendo recomendações, algumas dicas de literatura, de obras que irão ajudar a você que é aluno, que é professor da Escola Bíblica Dominical e que tem o interesse de se aprofundar nessas temáticas. São 10 livros que recomendei e vou deixar o link aqui para você assistir a esse vídeo inaugural. E para nós começarmos o nosso trimestre, o tema que estaremos estudando nessa primeira lição é a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 4, e o versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E a verdade prática diz o seguinte: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Portanto, aí está o tema dessa lição, dessa primeira lição, a verdade prática, e também o texto áureo que estaremos fundamentando esta primeira lição. Vale dizer a importância de situar o aluno nesta primeira lição, a lição que nós damos início ao trimestre, e é fundamental você, como professor da Escola Bíblica Dominical, apresentar um panorama, uma visão geral de tudo aquilo que será estudado durante essas 13 lições. Apresente essas 13 lições, apresente, sobretudo, a temática central, apresente também o autor, o comentarista dessa lição bíblica, que é o pastor Ezequias Soares, que é um dos teólogos mais conhecidos da Assembleia de Deus, ele que é o presidente da Comissão de Apologética da CGADB, e tem vários livros e várias lições bíblicas já publicadas pela casa. Vale lembrar também que nesses vídeos que estarei trazendo aqui como comentários adicionais a essas lições bíblicas, eu pretendo ser o mais objetivo e direto possível, remindo o tempo para que você possa extrair o melhor conteúdo para aprimorar o seu conhecimento, que você possa lecionar com mais qualidade, trazendo algumas informações, alguns versículos bíblicos que talvez não constam nas lições bíblicas por conta do espaço de tempo. Logo na introdução, como bem destaquei, a importância de você contextualizar o tema da lição. E qual que é o tema central? Primeiro, o tema central de todo o trimestre, sobre o pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo. E, para início dessa reflexão, é importantíssimo, já que a lição não traz essa informação, já que o propósito essencial não é falar sobre o histórico do pentecostalismo, mas para que você possa proporcionar uma base, uma visão histórica e geral para o seu aluno, é muito importante que você faça aí uma breve exposição do pentecostalismo e da sua história. Alguns livros vão tratar isso de maneira contundente, inclusive recomendei uma dessas obras naquele primeiro vídeo. A importância também, logo nesse início de trimestre, é enfatizar a importância do estudo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a pneumatologia. Já que nós vamos nos ocupar bastante desse tema, é necessário que você destaque para o seu aluno, não somente pelo fato do Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade, que fundamenta, por assim dizer, a teologia pentecostal, aí a necessidade de você destacar esse aspecto doutrinário e também vivencial e experiencial para a igreja. Ao estudarmos sobre o pentecostalismo, é claro, nós não iremos tão somente extrair algumas informações históricas, teológicas e doutrinárias sobre o pentecostalismo, mas nós vamos também buscar desenvolver uma prática na vida cristã, na comunidade cristã, vivenciando o falar em línguas, os dons espirituais na comunidade cristã. Afinal de contas, uma lição bíblica
ela sempre deve conduzir a uma prática, a uma vida dentro da comunidade de fé. E como já destaquei, nessa lição inaugural, nós estaremos estudando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, aquele a quem a Bíblia chama também do Consolador. Bom, o primeiro tópico dessa lição tem por título a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então, o primeiro passo aqui, o primeiro elemento dessa reflexão, o comentarista nos traz aqui algumas reflexões, as bases bíblicas acerca da pessoa do Espírito Santo. Ele começa a lição dizendo o seguinte: o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade e seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. E para isso, ele vai dividir esse primeiro tópico em 3 subitens. O primeiro vai falar sobre a divindade, o segundo vai falar sobre a sua personalidade e o terceiro sobre os seus atributos divinos. Então, o primeiro elemento aqui é o elemento da divindade. A Bíblia, de fato, revela o Espírito Santo, não com uma força, não simplesmente como o poder de Deus, mas a terceira pessoa da Trindade, é um ser divino, portanto. A doutrina, daquilo que nós chamamos da doutrina trinitária, ou a doutrina da Trindade, aqui já está embutida nessa reflexão. E para nós falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, é importante nós termos como ponto de partida a doutrina bíblica da Trindade, nós também chamamos de doutrina trinitária. E essa doutrina, apesar dela ser uma doutrina difícil de compreender pela razão humana, porque faz parte da revelação da parte do Senhor, e muitas vezes é difícil realmente para algumas pessoas compreenderem racionalmente isso. Mas o fato é que nós precisamos partir do pressuposto que, apesar dela ser difícil de ser compreendida racionalmente, intelectualmente, à luz da razão humana, da compreensão humana, nós precisamos entender que ela é verdade, uma vez que a Bíblia, assim, apresenta essa doutrina. A Bíblia revela essa doutrina da Trindade. Ainda que não exista essa expressão Trindade, o fato de a Bíblia não trazer essa expressão Trindade não significa dizer que essa verdade não esteja contida nas Escrituras Sagradas ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Nesse assunto, apesar de ser um tema difícil da razão humana compreender a sistematização da doutrina da Trindade, como diria Lutero, a razão deve se conservar em silêncio diante desse caso, exatamente porque se trata de uma revelação bíblica, e quando nós temos uma revelação bíblica, nós precisamos assim compreender. Em essência, em poucas palavras, o que significa a doutrina da Trindade? Pela doutrina da Trindade, nós não defendemos que são 3 deuses diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, é Deus, é um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma dessas pessoas é plenamente Deus e, portanto, cada uma tem a sua autoridade, a sua parte na divindade. E mesmo assim, existe somente um único Deus. Ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que já temos alguns apontamentos das Escrituras que já revelavam isso. Veja, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 26, quando Deus utiliza uma palavra no plural, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A mesma coisa acontece lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 22, quando Deus diz assim: o homem se fez como um de nós, conhecedor do bem e do mal. A mesma coisa acontece ali em Gênesis capítulo 11 e versículo 7, quando ele diz assim: desçamos e confundamos os homens, que é aquele episódio da Torre de Babel. Então, essas expressões no plural já apontavam exatamente essa triunidade das pessoas da Trindade. Mas não somente isso, quando nós olhamos também para o Novo Testamento como uma revelação aí sim mais clara dessa Trindade bíblica, nós vamos perceber ali em Mateus, no capítulo 28 e também no versículo 19. Permita-me aqui apresentar para vocês
na forma de tela. Ali nós temos a forma batismal, Mateus capítulo 28, 19, quando a Bíblia, o próprio Jesus fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos também o episódio em que o próprio Jesus, quando ele passa pela cerimônia de batismo de João Batista, nós temos aquela imagem, aquela visão sobrenatural, e aqueles 3 elementos que são apresentados ali caracterizam as 3 pessoas da Trindade. Nós temos o próprio Jesus, que está sendo batizado, nós temos a voz de Deus, que ecoa do céu, em que ele diz, eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, e naquele momento nós temos ali a pomba que pairava no ar, como a simbologia do Espírito Santo de Deus. E nós vamos também perceber que ele é aquele consolador, nós vamos falar mais sobre isso logo adiante, quando nós vamos destacar essa figura do Espírito Santo como sendo o consolador, quando nós podemos ler lá em João, no capítulo 14, versículos 16 e 18, nós vamos voltar a analisar esse texto, em que Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, versículo 16 e 18. O fato aqui de Jesus apresentar o Espírito Santo como o outro consolador, outro da mesma natureza, demonstra que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Nós temos também lá em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 9, em que o autor bíblico diz o seguinte, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, olha só, hoje, se ouvirdes a sua voz, voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. E também nós vamos ler lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, em que está escrito, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os santos homens de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui várias evidências bíblicas que vão apontar exatamente para a revelação do Espírito Santo de Deus, como sendo um ser divino e participando, portanto, da Trindade bíblica. E também, aqui a lição vai trazer de maneira bem enfática também, que esse Espírito Santo de Deus, ele é uma personalidade, ele é uma pessoa, não uma força impessoal, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ou seja, existem algumas provas bíblicas que atestam, portanto, que ele se comunica com o ser humano, ele não é simplesmente um poder de Deus, uma energia, já que a Bíblia assim o apresenta como sendo uma pessoa. Em várias partes das Escrituras, a Bíblia vai dizer que ele consola, João capítulo 16 e versículo 7. Ora, uma força impessoal não pode consolar alguém, somente consola aquele que é o consolador. Há uma pessoa que atua como consolador de outra pessoa. Ele atua de maneira coordenada com o Pai e o Filho. Se ele atua de maneira coordenada com o Pai e com o Filho, como nós lemos em Mateus 28, verso 29, 1 Coríntios 12, 4 a 6, 2 Coríntios 13, 14, significa dizer, portanto, que ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho e que tem a mesma autoridade, a mesma divindade dessas duas pessoas que são conhecidas também na Bíblia. Temos também outras evidências de que ele é uma pessoa, tem atributos de personalidade, quando nós vemos que ele ensina e também lembra o homem de algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus enviaria o seu Espírito Santo e que faria os discípulos lembrarem de algumas coisas. Ou seja, quem que pode lembrar o homem de alguma coisa? Só pode ser lembrado por alguém, não por alguma coisa. Então, o Espírito Santo, ele lembra, ele recorda, nos faz recordar as palavras que nós lemos nas Sagradas Escrituras e ele nos recorda com o poder da sua personalidade.
esse Espírito Santo de Deus, ele testifica de Jesus, como nós vemos em João capítulo 15, versículo 26, e se ele testifica, ele dá o testemunho de Cristo, somente pode dar o testemunho daquele que é uma pessoa, alguém que tem vontade própria. E não somente isso, mas ele testifica também com o homem, com o homem agora convertido, ele testifica que nós somos filhos de Deus, como nós lemos lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 16. E de maneira muito mais clara também, nós vamos ler em Romanos 8, 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Além de testificar, ele também faz esse trabalho de intercessão. Portanto, nós temos aqui evidências claras que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, é um ser divino. O Espírito Santo, portanto, ele não pode ser um mero poder, um poder impessoal, uma energia, como dizem algumas tradições dentro do cristianismo. Afinal, o próprio Jesus, é importante perceber isso daqui, o próprio Jesus disse, né, a Bíblia revela que Jesus agia no poder do Espírito, como podemos ler lá em Lucas capítulo 4, versículo 14. Ora, se a Bíblia diz que Jesus agia no poder do Espírito, seria um contrassenso, um pensamento ilógico acreditar que Jesus agia no poder do poder, dentro da concepção equivocada de alguns de que o Espírito Santo é um mero poder. Quando a Bíblia diz que Jesus agia no poder do Espírito, significa que ele, como homem, ele estava recebendo a atuação do Espírito Santo de Deus enquanto ser divino na vida terrena, enquanto seu ministério terreno aqui nessa face terrenal. A Bíblia também vai apresentar os atributos divinos do Espírito Santo. Nós lemos, por exemplo, podemos extrair essa verdade de várias passagens das Escrituras. Mas me permita aqui só observar juntamente com vocês, acompanhando agora a lição bíblica, em que o comentarista diz assim: a Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente. A Bíblia diz que no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo, lá em Romanos 15, 19, e a fonte de poder e milagres, Romanos 12, 28 e Atos 2, 4. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Essa é uma passagem bem interessante, em que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para os seus. Aí o apóstolo Paulo prossegue, mas Deus nolas revelou através do seu Santo Espírito, que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ora, se o Espírito Santo penetra todas as coisas em uma relação pessoal, interconectada, que falaremos na sequência, com o Pai, significa dizer que ele pertence, portanto, a essa trindade e ele conhece todas as coisas. Significa aqui que ele tem esse atributo da onisciência. E, além disso, ele conhece também o coração humano, como vemos lá em Ezequiel 11:5, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, e também as coisas do futuro, João capítulo 16, versículo 13, e Atos capítulo 20 e versículo 23. Isso porque ele é onisciente. A lição bíblica continua dizendo, ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9:14, é o criador do ser humano e do mundo, e há várias aqui passagens que evidenciam isso, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta, de igual modo, seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outras coisas, ou seja, atributos que somente um ser divino pode ter. Portanto, em resumo, quando nós olhamos para as Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus, ele tem, sim, esses atributos de divindade. Ele tem esse atributo da eternidade, Hebreus 9:14. Ele tem atributos de onipresença, como nós já tivemos a ocasião de mencionar aqui, e fica muito evidente, principalmente lá em Salmos 139, do versículo 7 ao 10, em que o salmista diz assim,
para onde me irei? Como eu irei me esconder do seu Santo Espírito? O salmista está demonstrando, né? Se ele subir ao céu, o Espírito está ali. Se descer à terra, ali também está o Espírito Santo de Deus. Ou seja, esse Espírito de Deus, ele é onipresente. Ele também é onipotente, como já lemos aqui em várias passagens, mas também você pode aí acrescentar nas suas referências bíblicas, Lucas capítulo 1 e o versículo 35. E também o atributo da onisciência, além dos outros versos que nós lemos, nós podemos aqui também citar 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e versículo 11 também. Assim nós chegamos à conclusão que o Espírito Santo de Deus, ele é um ser pessoal, ele tem personalidade, mas tem também atributos divinos. E é interessante quando nós entramos aqui agora no segundo ponto da nossa lição, em que o comentarista, ele vai nos trazer algumas reflexões sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Ou seja, qual que era a relação que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mantinha enquanto na sua vida com a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho de Deus, Cristo Jesus. O comentarista começa dizendo assim: já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Essa é uma parte muito interessante em que o comentarista vai nos trazer aqui uma reflexão sobre um termo, que é um termo teológico, que é o termo utilizado, que é pericorese. Mas para nós entendermos um pouco a ideia de pericorese dentro da teologia cristã, é importante, de maneira prévia, compreendermos também um outro termo teológico que chama-se economia da Trindade. E economia aqui não tem nada a ver com o dinheiro, não tem a ver com o orçamento. A economia era a forma como se administrava um lar na antiguidade. Os teólogos, por essa expressão economia da Trindade, eles se referem, né? Trata de como as três pessoas na Trindade desempenham diferentes papéis dentro da divindade. E cada um tem papéis diferentes em relação ao mundo. Alguns papéis se sobrepõem. O pai e o filho, por exemplo, é um relacionamento intertrinitário, pois é eterno. O pai enviou o filho, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 10. O filho desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do pai. João capítulo 6 e o versículo 38. E temos também aqui, principalmente, um versículo muito claro, que lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 2, em que nós temos uma clara distinção da atuação dessas três pessoas da Trindade, quando o apóstolo Pedro, ele diz de maneira bem clara, da seguinte maneira aqui, em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2, em que ele diz assim, olha só, eleitos segundo a presciência de Deus, primeira pessoa da Trindade, em santificação do Espírito, terceira pessoa da Trindade, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quando nós entendemos aqui essa expressão economia da Trindade, é que não são três deuses, são três pessoas distintas, em que têm papéis distintos dentro dessa trionidade, dessa divindade triuna, em que cada um exercita os seus papéis de maneira voluntária e de maneira acordada. E a expressão pericorese é uma expressão que vai designar uma potência dinâmica e voluntária na qual uma pessoa, mantendo a sua identidade, ou seja, para nós entendermos que a Trindade, ela mantém a especialidade e a personalidade de cada uma das pessoas, nós precisamos compreender essa figura de pericorese. Cada uma atua distinta da outra pessoa da Trindade. Porque se o Espírito Santo de Deus fizesse as mesmas coisas do Filho, nós não teríamos pessoas diferentes, seriam a mesma pessoa. O mesmo se diz em relação do Filho para com o Pai.
Se o Filho fizesse as mesmas coisas que o Pai faz, nós não estamos falando de duas pessoas distintas, estaríamos falando da mesma pessoa. E se juntássemos essas três pessoas e todas elas não tivessem papéis distintos dentro da Trindade, então nós não estaríamos falando de Trindade, estaríamos falando de três deuses, o que a Bíblia assim não apresenta. A Bíblia vai apresentar que ontologicamente, ou seja, em relação ao ser, são a mesma pessoa, são a mesma essência da divindade. Porém, eles possuem papéis, eles possuem funções distintas, embora em algumas circunstâncias esses papéis eles podem ser executados pelos três. Mas é importante destacar as funções que sobressaem-se nas escrituras, que são peculiares a cada um desses membros da Trindade. Essa expressão, portanto, pericorese, ela é usada para expressar essa ideia de uma comunidade de ser, ou seja, são três pessoas que agem de maneira comunitária, em que a individualidade da pessoa é mantida quando uma pessoa compartilha da vida das outras duas, ou seja, nós temos aí, portanto, uma atuação concordante e que não há nenhum tipo de contrariedade. E ao termos isso em consideração, o comentarista ele diz assim, acerca desse termo, só para esclarecer, é um termo teológico, muitas vezes desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes da fundação do mundo. João, capítulo 17, versículo 5. Em outro momento, ele diz a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja a relação aí de mutualidade, né, de interconexão, de junção, de comunidade. João, capítulo 14, versículo 10. O Espírito está também nessa trindade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Portanto, fica muito evidente aqui a revelação nas Escrituras da Trindade e que o Espírito Santo faz parte dessa Trindade. Aqui o comentarista, ele traz uma coisa interessante, que é o segundo subtópico, que é ele me glorificará, uma passagem que está lá em João, no capítulo 16, e o versículo 14, quando Jesus fala acerca do Espírito Santo de Deus. Aqui é importante que nós estamos trazendo, ou o comentarista está trazendo, a relação entre Jesus e o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo se relaciona com Cristo? Nós vamos perceber que, ao longo das Escrituras, nós temos vários apontamentos que demonstram a forma como Jesus se relacionou com o Espírito Santo. Queria que você anotasse aí, por exemplo, algumas dessas passagens. Por exemplo, em relação a Jesus, do Espírito Santo em relação a Jesus, Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 10, versículo 38. Assim como Isaías, capítulo 11, versículos 2 e 61, versículo 1. A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, Mateus, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia revela que Jesus foi cheio do Espírito Santo, Lucas, capítulo 4, versículo 1, e João, capítulo 3, versículo 34. O ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo. O próprio sacrifício de Jesus, né, a sua morte, teve a participação direta do Espírito Santo. Nós lemos em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. A ressurreição de Cristo teve também a participação do Espírito Santo. E também ele deu os seus mandamentos, né, pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Portanto, nós vamos observar aqui que ao longo das Escrituras, ao longo do Novo Testamento, nós vemos o relacionamento direto do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Cristo, com o Espírito Santo de Deus. E o comentarista aqui, ele traz uma observação bem interessante, em que ele diz o seguinte: houve época que entre nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16, 14.
Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica Cristo. Tal argumento, é claro, é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, João 17,5, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Então, essa é uma parte muito importante para você trazer para a prática na sala de aula, se você é professor, para destacar que sim, o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, um ser divino, ele é digno de receber adoração. Ao dizer que o Espírito Santo de Deus não pode ser adorado, está se fazendo uma interpretação equivocada dessa passagem, João 16,14, assim como está extraindo, está retirando, está diminuindo o poder do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pode sim ser adorado, porque ele é Deus. Diferente, é claro, com relação à sua função do Pai e do Filho, mas ele é Deus. Ele nos dá o empoderamento no seu Espírito, ele nos consola, como haveremos de estudar aqui em outras passagens das Escrituras, mas, de fato, ele é digno de adoração. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse 5, versículos 6 e 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras, tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então, portanto, está aqui um elemento fundamental, que é exatamente esse aspecto que se diz acerca do Espírito Santo, como destaquei, que ele é digno de toda a adoração. E daí o comentarista também vai falar sobre consubstancial com o Filho. Consubstancial, diz aqui o comentarista, quer dizer da mesma substância. Aqui é um elemento fundamental no estudo da Trindade. Como nós tivemos já a oportunidade de destacar, que a doutrina da Trindade, ela foi muito debatida, é debatida até hoje na história da tradição cristã. Nos primeiros 3 séculos da tradição cristã, o tema ele não foi tão debatido, logo no início da era cristã, da igreja primitiva, porém, começaram a surgir algumas heresias, alguns pensamentos equivocados. O mais comum foi o pensamento de Ário de Alexandria, que a partir daí começou a surgir o chamado arianismo, e foi importante fazer com que a comunidade cristã se reunisse, realizando o Concílio de Nicéia, que vai acontecer em 325 depois de Cristo, e que vai ratificar essa doutrina bíblica da Trindade. Veja, é importante destacar, o Concílio de Nicéia, ele não criou uma doutrina. Há um pensamento equivocado para dizer que a doutrina da Trindade é uma criação do homem. A única criação do homem é o termo teológico para a melhor compreensão por parte das pessoas. O que o Concílio de Nicéia fez foi trazer a evidência, foi sistematizar uma doutrina que se encontra nas Sagradas Escrituras, a fim de acabar com as dúvidas e, sobretudo, com as heresias que até então estavam sendo disseminadas dentro da comunidade cristã. Por quê? Porque a ideia que estava sendo disseminada era que Jesus não era um ser divino. E aqui, quando nós pegamos esse elemento, quando a doutrina da Trindade ela vai ser sistematizada, aí sim, um dos elementos fundamentais é essa concepção da consubstancialidade, em que, como estava dizendo aqui, o comentarista diz, consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador, e o identifica com o Espírito Santo, daqui é uma parte bem interessante, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
O Filho é consubstancial com o Pai, João capítulo 10, versículo 30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial, ou seja, da mesma substância com o Filho, Romanos 8, 9. Jesus disse ao Pai que vos dará outro Consolador, que é o texto que nós lemos aqui. Ora, nessa passagem aqui, como diz o comentarista, a palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma autoridade e, portanto, da mesma divindade de Cristo. Se nós acreditamos que Jesus é um ser divino, já que a Bíblia assim o apresenta como um ser divino, obviamente que se ele está dizendo que o Pai enviaria um outro Consolador após ele morrer, após ele deixar esse mundo, significa dizer, portanto, de maneira lógica, de maneira bíblica também, que havemos de convir que a Bíblia está apresentando aqui o Espírito Santo como também um ser divino, da mesma natureza, da mesma categoria e, portanto, da mesma divindade do próprio Filho de Deus. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. O que é importante nós esclarecermos que a doutrina da Trindade, ela destrói alguns pensamentos equivocados que, em algum momento da fé cristã, acabaram sendo disseminadas. Por exemplo, a figura do modalismo. Alguns cristãos diziam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente três formas de se apresentar de único Deus, ou seja, três modalidades como Deus se apresenta. Ele se apresenta como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Não é isso que nós acreditamos. Nós não acreditamos no modalismo. Porque se ele se apresenta de três formas, mas é o único Deus, então não há trindade. Há simplesmente uma unicidade aí que se apresenta de maneiras distintas. E ao longo da tradição cristã, o cristianismo ortodoxo e tradicional passou por cima desse arianismo, passou por cima desse modalismo, de outras concepções que não aceitam a figura da trindade, que são três pessoas que têm em essência, né, que eles comungam da mesma essência e que exercem papéis distintos dentro daquilo que nós chamamos de economia da Trindade. E, além disso, o comentarista, ele vai finalizar a sua lição bíblica, o comentário bíblico, com o terceiro tópico, quando ele vai falar sobre o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Ele diz assim: a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira, ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então, o comentarista vai apresentar aqui três aspectos da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua no mundo, ele atua no plano divino da salvação e atua na vida humana, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, teremos a oportunidade de compreender melhor essas expressões. Esse Espírito da verdade, ele não está atuando, não atuou e não atua agora somente no plano da redenção. Ele atua primeiramente no mundo de maneira geral, porque ele é o Espírito de vida, ele é o sopro de vida, é o próprio Deus que dá vida ao ser humano. Ele estava ali no ato da criação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, significa dizer que o Espírito Santo, assim como o Filho de Deus, Cristo, estava presente na criação, as três pessoas da Trindade estavam presentes na criação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus Pai é quem profere a palavra de criação, mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio e para Cristo, portanto, ele é o ser essencial ali naquela criação, mas o Espírito Santo também, ele participa ali porque é ele quem realiza, é ele quem dá essa vida. Então, portanto, nós temos as três pessoas da Trindade atuando, o Espírito Santo atua no mundo. Segundo o comentarista, sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2.
A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. A atuação do espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Então, o Espírito Santo de Deus, ele atua na vida humana de maneira geral. E de maneira mais específica, é claro, ele vai atuar no plano divino da salvação. O primeiro elemento aqui que nós vamos perceber, a Bíblia diz claramente que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós chamamos isso da atuação graciosa de Deus para convencimento do pecador. Os teólogos vão chamar isso de graça preveniente, e John Wesley vai chamar essa atuação da graça de ação pneumatológica, porque é o próprio Espírito Santo de Deus trabalhando no coração do homem para que ele se arrependa, se converta, se convença da sua situação e entregue a sua vida a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele atua prioritariamente aqui também no plano da redenção. E ele atua também na vida humana, na vida do crente, né? Porque ele santifica, ele capacita, ele fortalece, ele guia, ele produz fruto. É o Espírito Santo que continua atuando na vida do cristão. O comentarista diz assim: o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com uma descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja, João capítulo 14, versículo 16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, teremos a oportunidade de estudar, e das manifestações dos dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Portanto, aí nós chegamos aqui a essa compreensão de que o Espírito Santo de Deus, ele age no mundo, ele age na salvação e age na vida do crente. E é exatamente esse fator distintivo para o verdadeiro pentecostalismo, e é que nós ressaltamos, é que o Espírito Santo de Deus, ele não é somente uma pessoa que perfaz a Trindade simplesmente para fins doutrinários e para fins de estudo. Não, ele é uma pessoa da Trindade que atua na vida da igreja e na vida do crente. O fator distintivo e diferencial do pentecostalismo foi exatamente demonstrar e colocar em prática que a pessoa da Trindade atua na comunidade cristã. Atos dos Apóstolos, é por isso que Atos dos Apóstolos é uma narrativa muito importante para o crente pentecostal, porque em Atos dos Apóstolos nós temos ali a vida da igreja, a comunidade cristã, que é empoderada pelo Espírito, que vive no Espírito, que prega no Espírito e que continua agindo na dependência do Espírito Santo de Deus. Por que isso faz da comunidade pentecostal algo distintivo? Porque outras tradições cristãs, embora defendam, é claro, que decorram tradições que decorrem da Reforma Protestante, enfatize e defenda que o Espírito Santo faz parte da Trindade, mas poucas vezes você observa a ênfase necessária na pessoa do Espírito Santo. Ora, nós precisamos, já que acreditamos na Trindade, evidenciar e, de fato, vivenciar essa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Em alguns livros, alguns compêndios de teologias sistemáticas, de teologias tradicionais, às vezes você nem encontra um capítulo específico sobre a pessoa do Espírito Santo, o que é um grande equívoco. Ora, nós precisamos aqui lembrar, portanto, que o Espírito Santo, ele é digno de adoração, é digno de estudo. Por quê? Porque ele faz parte da Trindade. Algumas pessoas acabam, de maneira equivocada, criticando o pentecostalismo, dizendo que o pentecostalismo é pneumaticocêntrico, ou seja, centraliza a sua vivência, a sua pregação e seu ensino somente na pessoa do Espírito Santo. Não é isso. Tanto é assim que as igrejas pentecostais, desde o início, elas reiteram, elas ressaltam, elas sintetizam
a fé que processam a partir daquelas 5 declarações doxológicas de Jesus. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura, Jesus santifica e Jesus é o rei que em breve voltará. Ou seja, a pregação e a vida da comunidade pentecostal, ela é cristocêntrica, mas ela não é cristomônica, ou seja, ela não centraliza ou ela não resume a fé cristã a somente a segunda pessoa da Trindade. Ela entende a vida cristã a partir da perspectiva da Trindade, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo recebe aqui a sua relevância, tal qual a Bíblia assim nos recomenda. Amém? E nós vamos, portanto, chegando ao final desta primeira lição, e eu concluo ela dizendo que o Espírito Santo é, portanto, a terceira pessoa da Trindade, que operou no passado e continua a operar ainda hoje. Então, essa é uma realidade, uma evidência bíblica que nós não podemos nos esquecer. Portanto, nós teremos a oportunidade de, nas lições posteriores, aprender, nos aprofundar ainda mais na pessoa. Na segunda lição, nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção e teremos a oportunidade de ver maiores maravilhas que esse Espírito fez e faz ainda no meio da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de dar o seu like aqui, deixar o seu comentário se você gostou desta aula e de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso e também se inscrever no meu canal para que nós possamos aqui crescer essa comunidade. Ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.